Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Livro de História, página 224, pega lá para acompanhar comigo. E o assunto de hoje é a criação de gado, a pecuária, no interior da colônia, no interior do Brasil. A pergunta que vai nortear a aula de hoje é a seguinte: que mudanças a expansão da pecuária promoveu na América Portuguesa? Respondendo essa pergunta já, interiorização. Eles vão sair de um movimento gigantesco do litoral e vão para o interior, principalmente do Nordeste e do Sul da América Portuguesa, mais conhecida como Brasil. Então a pecuária vai ser uma das atividades que terá esse papel, então, de empurrar, entre aspas, as pessoas para o interior brasileiro. E você vai ter colonização acontecendo aí em diversas áreas que não tinham acontecido antes. Mas, para começar, na página 224, ele traz um panorama atual. O primeiro parágrafo tem algumas perguntas ali, falando que o Brasil, se você sabia que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo hoje, também está entre os maiores produtores de leite. Fala ali que em 2017 foram 6 bilhões de reais movimentados por conta da pecuária, só que essa pecuária nem sempre foi tão importante quanto hoje. Essa pecuária ela vai caminhar em passos lentos no século XVI e XVII. Os portugueses vão começar a criação de animais, só que naquela época eles não tinham interesse em exportar, ou seja, não tinham interesse em vender para fora. Eles queriam para o mercado interno, carne, couro e outros derivados. Qual era o interesse da galera aqui nesse momento? Cana-de-açúcar, né? A produção lá nos engenhos. Só que, aos poucos, os animais, né, a pecuária, vai conquistar espaço, vai conquistar importância para o período colonial. Na página 225, ele vai te mostrar que a criação de gado, lá no início, no século XVI, era feito junto com os engenhos de açúcar. Então você tinha a plantação lá de cana e logo do ladinho ali, imediatamente à plantação, você tinha o pasto lá para os animaizinhos se alimentarem. Só que essa produção pecuária era para fornecer carne e couro aos colonos, também para transportar pessoas e também para movimentar as moendas dos engenhos. Só que aqui que a história começa a mudar. Portugal percebeu que esse gado estava avançando nas plantações de cana, né? O pasto que era apenas para o gado já não era tão suficiente assim. E aí o que eles fazem? Bom, se a minha produção principal é o engenho, é a lavoura de cana-de-açúcar, eu não posso deixar o gado avançar sobre essas plantações. Aí o que Portugal fez? É aqui que entra a cerejinha do bolo. Portugal vai proibir a criação de gado nessas regiões de engenho, nessas regiões de lavoura de cana-de-açúcar, que era a região do litoral. Tá, mas eles vão para onde? Bom, Portugal obriga esses criadores a entrar, entre aspas, né, entrar, porque eles já estavam, mas ir mais para o interior do Brasil. E aí que vai acontecer o processo de interiorização. E os criadores de gado, os pecuaristas, então, vão, entre aspas, invadir vários territórios. Invadir aqui no sentido de se espalhar, tá bom? Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Maranhão. E esse gado era criado de maneira extensiva, um termo em geografia que significa que ele era criado solto em grandes áreas de terra, ou seja, em latifúndios. Esse trabalho, diferente da lavoura, lá, da produção de açúcar, que a mão de obra principal era escrava, aqui não. O trabalho pecuário era geralmente feito por homens, na sua maioria, livres remunerados, ou seja, ganhavam algum dinheiro para fazer essa função. Indígenas, negros e mestiços, também você tinha uma minoria escravizada. Já na página 227, ele vai falar agora do sul do Brasil, que também vai conquistar uma importância gigantesca em relação à pecuária. Diz assim o primeiro parágrafo: o gado bovino chegou ao sul da América Portuguesa no primeiro século da colonização. Nessa região, assim como no Nordeste, o gado era criado de maneira extensiva, solto em grandes extensões de terra. Os colonos espanhóis que habitavam as regiões onde hoje se localizam Paraguai, Bolívia e Peru compravam bois e mulas dos colonos portugueses no Brasil. Com a importância crescente do comércio de carne, o gado passou a ser confinado, ou seja, vai ser criado agora não de maneira solta, mas de maneira presa, de maneira confinada, no interior das estâncias, e que são chamadas assim até hoje, as fazendas de gado lá
do Rio Grande do Sul, principalmente, as fazendas de gado gaúchas. Então, o gado vai ser criado nas estâncias sulistas do Brasil. O parágrafo 2 fala que inicialmente a criação de bois estava voltada para a produção de couro. Depois eles vão fazer a produção de charque, que era a carne salgada seca ao sol, que vai virar tradição culinária aí do sul do país. E no último parágrafo fala que no sul também vai se desenvolver a criação de cavalos e mulas, e serão utilizados para transportar pessoas, para transportar mercadorias em várias outras regiões da colônia. Tem um mapa na página 227, que é o que você está vendo ali na imagem, ele traz algumas informações. A parte rosa é onde a pecuária se expandiu no século XVII. A parte verde é onde se expandiu no século XVIII. Então perceba, várias regiões do Brasil onde não tinha presença portuguesa, passa a ter por conta da pecuária. Portanto, tem essa importância de interiorização. E para a gente finalizar na página 228, ele vai falar do impacto ambiental, né, que vários estudos mostram aí por conta da pecuária. Já que nós somos um dos maiores produtores de gado do mundo, isso tem um impacto para nós e para o mundo também. O parágrafo 1 diz assim: no Brasil atual predomina a pecuária extensiva, em que os bois são criados em vastas pastagens. O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, ficando apenas atrás da Índia. Em 2017, havia 226 milhões de cabeças de gado bovino. O Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, ou seja, tem mais gado do que gente. E aí o parágrafo 2, que é o mais importante, vai te mostrar quais são as consequências, os impactos dessa grande pecuária, dessa expansão da criação de gado para o meio ambiente, já que hoje é a tônica, né, é uma preocupação que nós devemos ter aí. Então, em primeiro lugar, o texto fala que o avanço da pecuária implica na derrubada de áreas de floresta para a formação de pastagens. Então você já tem um primeiro problema aqui. Para ter pasto, preciso derrubar a floresta. Ali diz que em 2017, cerca de 65% da área desmatada da Amazônia estava ocupada com pastos de rebanhos bovinos. E qual que é o problema disso? O texto fala: a diminuição do tamponamento florestal, ou seja, da retirada das florestas, prejudica, primeiro, o ciclo de renovação da água, aumentando, por exemplo, as secas e as queimadas. Segundo, vai degradar os solos, ameaçando o futuro de espécies animais que lá vivem. Então você tem uma série de consequências em retirar a floresta daquele local. E um outro problema que ele traz é a liberação de gás metano, a decomposição feita por esses animais, e gás metano acaba sendo um dos gases do efeito estufa, ligado ao aquecimento global. Então você tem aí alguns detalhes ambientais importantes a serem falados, né, do impacto, da consequência dessa grande produção pecuária que nós temos no Brasil e no mundo. Então, em primeiro lugar, você tem a retirada de florestas e, em segundo lugar, a liberação de um gás que acaba piorando a situação em relação ao efeito estufa, em relação ao aquecimento global, que é um processo natural, mas que o ser humano está acelerando com as suas emissões aí de gases poluentes. Então, resumindo a nossa aula de hoje, você viu que a pecuária vai ter uma importância, vai conquistar importância no Brasil colonial. No início era apenas para o mercado interno, só que depois eles são expulsos, entre aspas, né, eles são movimentados para o interior, o que vai fazer com que várias áreas aí, os portugueses dominem por conta da criação de gado que avança para dentro do Brasil, dentro, entre aspas, tá? Que eles já estavam dentro do Brasil. E também que no sul o gado será criado nas chamadas estâncias, e na última página você acabou de ver os impactos ambientais que tudo isso pode trazer para o planeta. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.